fala em trabalhador, a gente pensa no número do NIS ou no número do PIS. O número do NIS é o número de inscrição social lá no INSS. E ele é substituível pelo número do PIS. Agora, não vai ser somente esse número. A validação dos dados do empregado, no primeiro momento, vai ser o nome, a data de nascimento, CPF e o NIS. De cara, o nome já é uma coisa que me causa uma preocupação. Profissionais do sexo feminino, muitas vezes entram no condomínio e em algum momento casam. Adotam um outro nome. E como tudo no Brasil, não tira documentação nova, não faz absolutamente nada, permanece do jeito que está. Hoje a gente já tem um problema isso quando o funcionário sai, que muitas vezes, e quando faz não informa. Eu tenho um detalhe. Quando faz a alteração, esquece que tem que informar. E aí, quando vai para a homologação, apresenta o documento, um nome diferente do que está registrado. E aí começa o problema, porque na Caixa Econômica também está diferente, que óbvio, a gente não soube de nada. E aí começa o papel dos senhores. Daqui para frente a gente vai ver, na realidade, até então eu só falei das mudanças, do que vai acontecer, mas começa a partir de agora o papel dos síndicos, daqueles que estão nos prédios. Porque nada será possível dentro do E-Social sem ter a participação dos senhores. Não há como nenhuma administradora estar dentro do prédio 24 horas. Ela não está lá, ela não sabe dos eventos que estão acontecendo. Então, o papel do síndico nesse momento vai ser fundamental. Esses são os dados para validação do empregado. O CPF, o NIS, a data de nascimento e o nome. Será necessária uma prévia qualificação cadastral dos empregados? Sim. Nós já estamos nos preocupando com essa questão dessa qualificação. O que é qualificação, João? O que é isso? Você vai qualificar ele em quê? Na realidade, nós vamos fazer um cruzamento de informações. Porque como hoje nós temos 4 órgãos, então existem informações em vários lugares, e essas informações elas têm que ser unificadas, há um cadastro inicial. Baseado em informações da Caixa da Previdência Social, foi feito um cruzamento de dados em julho de 2013, já se falando em E-Social, entre o cadastro da GFIP e do CNIS, cadastro da Caixa e da Previdência. 40 milhões de registros foram analisados. Desses 40 milhões, 6 milhões e 800 mil não possuíam CPF no cadastro da Previdência. E 2 milhões e 23 mil não possuíam CPF, mas não estavam validados. Ou seja, então nós tínhamos, na realidade, 8 milhões e 800 mil profissionais que, de cara, vão ser rejeitados no E-Social. Por isso, nós temos que fazer uma qualificação inicial dos dados do empregado, daquelas 4 informações, dentro do E-Social. Isso é um trabalho das administradoras, mas que, obviamente, todas essas situações que houverem divergências vão ser passadas para os condomínios, terão que fazer com que os empregados regularizem a situação. Qual é a chave do trabalhador no E-Social? Sim, porque ele também tem acesso ao E-Social. Não é só o empregador. Será o CPF e o número de inscrição social na Previdência. Na prática, como vai funcionar o E-Social? Através de transmissão de arquivos. Vai ser o tempo todo a transmissão do empregador de arquivo ao ambiente nacional. No primeiro momento, esse ambiente nacional, ele vai devolver um protocolo de que foi enviado o arquivo e sobre a integridade da estrutura do arquivo. Mas, na realidade, não quer dizer que as informações que estavam ali estavam corretas. Isso será, num outro momento,
com recibo de entrega atestando o cumprimento daquela obrigação. Quer dizer, é um trabalho a mais que a administradora vai ter no controle de todas essas informações. Como será o acesso ao e-social? Através da certificação digital. Quer dizer, não podemos pensar em nenhum condomínio que não tenha certificação digital. E muita atenção quando o prazo final dessas certificações. Elas têm que ser imediatamente regularizadas. Por quê? Porque se eu não tiver a certificação digital ou ela perder a validade, possivelmente eu não vou entrar com informação nenhuma no e-social. Quando eu digo não vou entrar com informação nenhuma, eu não vou poder recolher fundos de garantia, já que ele gera a partir dali. Com isso eu não vou poder demitir empregado, enfim, a minha vida vai parar. Então eu tenho que estar muito correto daqui para frente. Quais os efeitos do e-social nos condomínios? Primeiro, o fim do jeitinho brasileiro de administrar. Não há mais a possibilidade de se tentar deixar de cumprir aquilo que a legislação determina. O fiel cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e tributárias. E a transparência para os órgãos fiscalizadores. Eu falei desde o início. Quando começa a vigorar o e-social para os condomínios? Janeiro de 2017. Existia uma previsão que seria a partir do segundo semestre de 2016, isso no ano passado, mas eles alteraram para janeiro de 2017. Claro que ele vai entrar primeiro com informações cadastrais, num segundo momento, na metade do ano, é que ele vai vigorar, atingindo 100% do seu propósito. Mas em janeiro de 2017, os condomínios já vão estar todos inseridos no e-social. O que será necessário para que o e-social funcione de forma correta? Primeiro, a mudança do perfil dos profissionais de recursos humanos. Isso é óbvio que os senhores devem falar, bom, mas isso eu não tenho nada a ver com isso. Sim, com certeza. Mas nós temos que pedir, e eu não canso de falar isso, vamos parar de insistir com aquilo que não é possível. Existe uma coisa que é muito comum, nós somos prestadores de serviço, e muitas vezes, quando contratamos serviços, e os serviços não são bem prestados, nós dizemos o seguinte: eu pago para você fazer a coisa correta. Tem gente que odeia escutar isso. Eu não. Eu acho que os senhores estão certos. Eu sou pago para isso, e por isso eu vou fazer a coisa correta. Mas para que eu faça a coisa correta, os senhores têm que ser nossos parceiros. Os senhores também têm que fazer a coisa correta. E, obviamente, a conscientização dos senhores no cumprimento da legislação. Claro que eu tenho certeza que os senhores cumprem fielmente a legislação. Não tenho nenhum problema em relação a isso. Mas, aproveitem essas informações e passem para os prédios vizinhos, para os amigos, porque o e-social é uma realidade. E o que podemos concluir com a implantação do e-social? E, na realidade, a partir de agora, os condomínios passam a fazer parte de uma nova realidade, sendo observados em tempo real. E eu brinco, agora existe um grande Big Brother olhando os condomínios. Estamos sendo vigiados 24 horas. Bem-vindos, senhores, ao futuro, a nova geração de controle das informações na área de administração de pessoal. E eu espero que a partir de janeiro de 2017, a gente entre com a social, com a parceria dos senhores, entendendo que legislação trabalhista, previdenciária, tributária, enfim, toda ela é para ser cumprida.
Obrigado. João Luiz. Alô? João Luiz, obrigado. É muito esclarecedor, realmente esgotou bem. Vontade de falar que eu sempre com você, como está? Você está aqui? Esgotou bem essa questão que tem atormentado muita gente desde que a notícia do Rede Social foi divulgada, né? E volta e meia ela tem sido adiada, mas a gente chega a um momento que realmente o adiamento não vai acontecer mais, né? Toda a expectativa que nós temos é que o Rede Social vai ser implantado agora no segundo semestre e valendo para os condomínios realmente a partir de janeiro de 2017. Como nós temos tempo, eu abro aqui para que quem quiser fazer perguntas, que por favor façam por escrito. Nós temos aqui os colaboradores da página que vão poder coletar as perguntas que vocês tenham a fazer para esse painel. Quero fazer aqui uma observação e uma pergunta também. A observação da necessidade, o João já alertou, mas eu quero enfatizar isso, da necessidade dos condomínios se conscientizarem de possuírem certificações digitais. Nós temos aí um percentual de condomínios sem certificação digital, que é muito grande esse percentual, no Rio de Janeiro e no Brasil, de modo geral. Condomínios que, por enquanto, não se sentem pressionados em ter a certificação digital, porque a necessidade de ter essa chave pública hoje é limitada praticamente na questão do acesso à conectividade social. A gente escuta alguns síndicos falando, mas eu vou mandar empregado embora, não tenho intenção de mandar empregado embora, eu não quero ter certificação digital agora, porque não me é necessária esse tipo de chave pública. Só que, a partir de 2017, ela vai ser imprescindível para que os senhores cumpram as obrigações tributárias e trabalhistas previdenciárias dos condomínios. Sem a certificação digital, nenhum tipo de acesso às exigências do E-Social será possível. Então, é o momento daqueles que não têm certificação digital correrem atrás disso, procurarem suas administradoras para se nutrir de informações e dos passos que viabilizarão esse tipo de obtenção. Isso é muito importante. Muitos condomínios não têm convenção registrada, né? E aí não conseguem ter CNPJ, isso também é um mal que assola boa parte dos condomínios também do Rio de Janeiro. Então, por favor, que corram atrás de registrar suas convenções, elaborar suas convenções, contratar profissionais para isso, para que tenhamos a obtenção do CNPJ que viabilizará a certificação digital. Não vai dar mais para viver na clandestinidade quando o E-Social vier a ser implantado. Então, isso é muito importante. Uma pergunta que eu faço a primeira pergunta, que é prerrogativa aqui do mediador, fazer a primeira pergunta. Né? Muitos condomínios têm um hábito aqui no Rio de Janeiro, acredito que nenhum síndico aqui tem esse hábito, né, de dar férias trabalhadas a entregar. Acredito que ninguém aqui dê férias trabalhadas a entregar nenhum. Mas muitos têm hábito de conceder férias trabalhadas, além dos 10 dias de abono pecuniário que é permitido pela legislação, e deixa o empregado, até por pedido do próprio empregado, né, de querer tirar 30 dias de férias e tirar férias trabalhando. E depois pagam ao final do término das férias, né, trabalhadas, uma remuneração como serviço prestado. Já sabemos que isso já é uma irregularidade, evidentemente que sabemos que isso é uma irregularidade, mas uma irregularidade que é mitigada pela ausência de fiscalização atuante. Como isso vai acontecer com o E-Social? Em primeiro lugar, eu acredito que férias trabalhadas, e a gente sabe que elas existem, embora elas não sejam, na realidade, legais, eu sempre, antes de falar sobre elas, eu digo do risco que existe nas férias trabalhadas. Porque quando nós damos férias para o empregado, obviamente ele assina um recibo, ele tem data de período de gozo de férias, e vamos imaginar, ele obviamente vai trabalhar os 30 dias. E lá no recibo, saiu de férias, do dia 1º ao dia 20. Ok. No dia 22, no dia 23, por aí, ele continua no prédio, normalmente trabalhando. Se acontecer, dentro desse período, após o período de gozo, um acidente, tudo ok. O prédio está tarde, não há nenhum tipo de problema. Efetivamente, ele estaria gozando as férias. Qualquer acidente que aconteça, há uma situação em que, primeiro,
Por lei, eu tenho que informar para a Previdência Social, através do CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, qualquer acidente que aconteça no prazo de 24 horas. Como eu informo a Previdência um acidente no empregado que, legalmente, ele está de férias? Eu não tenho como informar. E muitos senhores podem falar, mas acidente de trabalho no prédio nunca aconteceu. O problema é que a gente não pode prever um acidente. Muitas vezes o acidente é um acidente de trajeto, que é coberto pela Previdência e considerado como um acidente de trabalho. É aquele acidente que, entre o percurso de casa para o trabalho e do trabalho para a sua residência. Como fica a responsabilidade? E tenho certeza que se num acidente desse houver uma sequela, o empregado não vai ficar quieto. No E-Social, é impossível informar qualquer situação dessa. O empregado que está gozando férias, está gozando férias. O máximo que pode acontecer é a conversão de 1/3, que são os 10 dias, caso ele tenha 30 dias de férias, os 10 dias trabalhados. É isso que pode. Fora isso, nada mais. Ok, vamos comentar umas perguntas então. Tem umas aqui bem interessantes. A consulente é Alba Neto, né? Parece que é Alba Neto. Gostaria de saber como será cruzado os dados do E-Social de empresa terceirizada, serviço, portaria e faxina, com os dados do condomínio, em função da responsabilidade subsidiária do condomínio, até cita aqui o enunciado 331 do TST, como posso ter acesso a informações do E-Social prestados pela empresa terceirizada. Uma pergunta bem interessante. Com certeza, a empresa terceirizada ela tem as mesmas obrigações que qualquer empregador. Ela terá que informar ao E-Social tudo o que está acontecendo para os seus empregados. Nas empresas terceirizadas, nesse caso, eu acredito, não posso afiançar isso, porque realmente não observei isso ainda dentro do E-Social, mas com certeza deve ter a informação de quem está utilizando esse serviço. E, obviamente, a partir daí, a informação é baseada no CNPJ, pronto, acabou. Todas as informações já estão acessadas lá dentro. Da mesma forma, eu entendo que deve haver a possibilidade também de quem contratou verificar dentro do ambiente nacional se aquelas obrigações estão corretas. Porque hoje o grande problema das empresas terceirizadas em condomínio é sabermos se efetivamente estão sendo pagos todos os encargos sociais da forma correta, salário e todas as informações. Pedimos, orientamos para que eu receba essas informações, eu síndico, para visualizar, com a ajuda da administradora, saber se realmente tem ou não tem esses encargos, eles estão sendo feitos ou não, mas muitas vezes a gente sabe que isso passa despercebido por muitos condomínios. E a responsabilidade sempre será no final do condomínio. Então, o acesso à informação, com certeza, o E-Social vai ter. Quem pergunta aqui é Maria Tereza. Com a criação do E-Social no condomínio, como será a fiscalização nos condomínios com autogestão e com faxineiro que trabalha 2 dias por semana, sem carteira assinada, onde o síndico diz que ele é, aspas, trabalhador autônomo? Isso é problema para o condomínio? Esse tipo de gestão acima poderá também ser cadastrado? Eu entendo que a autogestão, a cada ano que passa, ela fica mais difícil de nós podermos administrar. Porque existem tantas situações que são necessárias um conhecimento técnico mais profundo, que eu vejo uma dificuldade nisso. Mas vamos até imaginar que isso seja possível. Tá? Então, obviamente, ele vai entrar, como todos nós, participar de todo esse processo de implantação do E-Social. Com relação ao empregado presta serviços 2 vezes por semana no condomínio, a lei cada vez ela é mais severa com relação a isso. Não vamos confundir
o diarista na minha casa, aquele que presta o serviço para mim, eu sou pessoa física, daquele empregado que vai 2 dias no prédio, tá? E que presta o serviço para uma pessoa jurídica, entender que a lei funciona da mesma forma. Até porque se diz que diarista que presta serviço para pessoa física não tem vínculo empregatício. Mas já pensando em termos de legislação e empresa, condomínio no caso, ele pode conseguir o vínculo. Eu posso fazer um contrato para o empregado trabalhar até um dia na semana. O contrato quem define sou eu. A própria convenção dos empregados em edifícios determina quantidade mínima de carga horária e abaixo de 40 horas salário proporcional. Então isso é possível. Então eu tenho que me preocupar sim em registrar esse empregado e trabalhar efetivamente. O contrato dele vai ser as horas que efetivamente ele trabalhar. E remunerar proporcionalmente. Proporcionalmente. Quem pergunta aqui é Vaine, me parece, Rodrigues. Pagamento a funcionários por serviço extra prestado ao condomínio. Ou seja, o próprio empregado do prédio faz um serviço extra ao condomínio. Como, por exemplo, uma pintura, uma instalação de ventilador. Como devo pagar esse serviço sem criar embaraço ao condomínio? Ou ele, para que ele não venha mais tarde cobrar judicialmente, porteiro pode fazer serviço de limpeza, recolhimento de lixo? Já é uma outra pergunta. Mas a pergunta primária é essa questão de você aproveitar, né, a qualificação de empregado, o talento de empregado, a habilidade de empregado para fazer serviço extra para o condomínio e como remunerá-lo estando de acordo com a legislação. Nós sabemos que é uma prática em condomínio esse tipo de situação. Mas eu sempre disse o seguinte, eu contrato um porteiro. A função dele está determinada na classificação brasileira de ocupações, todas as atividades que esse porteiro pode fazer. Efetivamente, naquelas atividades, com certeza, não vai ter pintura, não vai ter parte elétrica, não vai ter serviço hidráulico, nenhuma dessas atividades. Ah, mas é mais barato eu contratar do que eu pagar o meu empregado, dou uma gratificação, e aí já respondendo o que é feito, dou uma gratificação, né? Enfim, do que contratar uma empresa. Sim, mas os problemas eles se tornam mais caros quando esse empregado for para a justiça e disser o seguinte: olha, eu fui contratado como porteiro, só que havia um desvio de função, porque eu não trabalhava só como porteiro, eu trabalhava isso. E aí vai pedir, inclusive, já vi isso, salários dessas categorias e outras atividades. Bom, se ele vai ganhar ou não vai ganhar, isso é uma outra história, e é uma demanda judicial, mas o que eu entendo é que nós temos que evitar a demanda judicial, porque quando se tem um processo na justiça, ninguém gosta, principalmente os condôminos. A primeira pergunta que vem à tona: mas por quê? Não se pagava tudo certo? Então eu entendo que o profissional foi contratado para porteiro, o serviço que ele tem que fazer é de portaria, o faxineiro é limpeza, e assim sucessivamente. Vou fazer uma pergunta aqui convergente de Alessandra e de Irani, que são bem convergentes. O Irani pergunta como proceder no condomínio de baixa renda, um conjunto habitacional, que não tem CNPJ quando chegar o E-Social. E a Alessandra Pereira pergunta: condomínios que não possuem empregados nem prestadores de serviço são obrigados a terem certificação digital? Bom, com relação ao CNPJ, o Marcelo já falou aqui, inclusive, na certificação digital, e eu digo: qualquer condomínio tem que estar totalmente legal com as suas obrigações. E uma delas é ter o CNPJ. A questão de ter ou não ter empregado em um determinado momento, ela pode ser simplesmente não impactar, mas todos os condomínios vão ter que estar inscritos no E-Social. Por exemplo, se de repente nesse condomínio que eu não tenho empregado, que eu não tenho prestador de serviço, mas se de repente eu tenho uma pessoa responsável pelo condomínio, que ela seja, por exemplo, isenta do pagamento de uma cota condominial,
já vai entrar no E-Social. Então, eu tenho que me preocupar com o detalhamento de cada situação. Cada caso pode ser um caso. Mas, em princípio, todas as empresas têm que estar inscritas no E-Social. Você tocou no finalzinho aqui da tua explicação nas duas perguntas que fizeram aqui, Valdeci e Elcio. Valdeci pergunta: isenção da cota de condomínio do síndico é obrigatório declarar? Por quê? E Elcio pergunta: o síndico isento da cota de condomínio também será informado no E-Social? Se for perguntas complementares aqui. Hoje, nós já temos a isenção da cota de condomínio, ela já é prevista no Regulamento da Previdência Social, é considerado salário indireto. Então, já existe a obrigatoriedade do recolhimento de INSS sobre a isenção da cota condominial. Isso já é uma lei que já existe já há alguns anos. Portanto, a partir desse princípio, vai ser informado, sim, no E-Social. Não tem como não informar, porque ele é um salário indireto. Vai estar registrado lá no E-Social o nome do síndico, o cadastro do síndico, as informações, CPF, todas essas informações que já existem hoje. Se os senhores pegarem a CEFIP, que é o relatório que acompanha a Guia de Fundo de Garantia dos Empregados, lá consta, para aqueles que são isentos de cota condominial ou que recebem prolabore, já está informado ali. Já existe essa informação. E também o recolhimento da Previdência. Portanto, não vai fugir do E-Social. Pergunta de Nélia Maia: qual o regulamento de preenchimento da folha de ponto no E-Social? Pois os funcionários preenchem os horários de entrada e saída, né? Os horários certos de entrada e saída. Ela quer saber se há alguma orientação com relação ao correto preenchimento da folha de ponto. Vamos entender que a folha de ponto é uma coisa interna. Né? O E-Social não vai vir a folha de ponto. O que o E-Social vai vir inicialmente é o contrato de trabalho com a jornada de trabalho. Agora, a questão do preenchimento de folha de ponto, primeiro a gente sabe que só é obrigatório o registro de ponto para aqueles que têm 10 ou mais empregados. Até 10 não há obrigatoriedade legal de registro de ponto. É óbvio que em condomínio, até condomínios menores, existe o registro até para o controle de horas, né? Principalmente a questão de horas extras. O que nós temos que observar na questão do correto preenchimento da folha de ponto é como se ela fosse um relógio. Um relógio que você tem um cartão. Então, se você chegou, se o seu horário é às 7 horas e você chegou às 7h02, você vai bater o seu ponto às 7h02. Uma preocupação é que hoje, muitas folhas de ponto, nós observamos que é aquele horário britânico. O empregado entra às 7, sai às 15h20. Então, você olha, todos os dias ele entrou às 7, todos os dias ele entrou às 15h20. Ele saiu, desculpe, às 15h20. Quando há uma ação trabalhista, a primeira coisa que é descaracterizada pelo juiz é essa folha de ponto. Ele diz: não, isso aí não me serve. Não quero ver isso. Porque isso é impossível de acontecer. E aí começam os problemas. Porque se eu não tenho um registro efetivo, se aquilo não prova nada, parte para as testemunhas. E aí muitas vezes os condomínios perdem as ações exatamente por isso. Então, o correto preenchimento da folha é com os horários efetivamente de entrada, saída, os intervalos e o registro das horas extras. Sempre lembrando que o total de horas extras por dia, por lei, não pode exceder a 2, independente do tamanho da jornada de trabalho. Só uma observação complementar, João. Cada vez mais a Justiça do Trabalho tem implicado com o chamado ponto, que eles chamam de ponto britânico, né? É aquele empregado que assina a folha de ponto com horário certinho de entrada, certinho de saída. É humanamente impossível que alguém entre exatamente às 7 da manhã, 11 horas, e saia às 18 horas sem nenhum tipo de atraso, sem nenhum tipo de adiantamento desse horário. Isso é humanamente impossível. Então, esse chamado ponto britânico tem cada vez sido motivo de implicância do judiciário.
Então é importante até que os condomínios comecem a se aparelhar para instituírem, conforme a conveniência, a possibilidade, o ponto digital, que ele é um ponto que dá melhor assertividade ao exato horário de entrada e saída dos empregados. O ponto britânico, aquele mecânico, tem sido questionado na justiça em demandas, em disputas judiciais. Quem pergunta aqui é Elza Regina. No caso do prestador de serviço que trabalha constantemente no prédio, por conhecer bem a estrutura física do condomínio, poderá ter um registro que afaste e a ser considerado funcionário do prédio, que é aquela pessoa que fica de plantão ali no condomínio fazendo serviços de manutenção, mas não é contratada pelo prédio. Ela quer saber se ela mantém esse tipo de cenário ou se há alguma orientação de modificação. A melhor solução para uma situação dessa é quando eu tiver, na realidade, um prédio que comporte, se eu tenho um prestador de serviço que ele está diariamente no prédio, fazendo pequenos reparos, grandes obras, enfim, contrate ele, registre ele. Ah, mas vai sair muito caro. Caro vai sair se esse prestador de serviço entrar com uma ação. E aí me pergunta, eu vou contar uma história rapidinho. Eu tinha um cliente, há muitos anos atrás, que um dia ele chegou para mim desesperado com uma notificação da Justiça do Trabalho. E sentou comigo e disse o seguinte: João, essa pessoa aqui é uma pessoa que esteve no prédio fisicamente nos últimos 30 anos, todos os dias. Ela é uma pessoa muito querida. Ela é tão querida que nós demos um local para ele guardar as ferramentas dele. Botamos lá um sofazinho para ele descansar. Eu acho uma injustiça essa pessoa entrar com uma ação contra o prédio. Pois é. Gente, isso faz há mais de 10 anos. Mais do que 10. Naquela época, eu morava no condomínio quase. Tá? Tinha retiradas mensais de serviços e em alguns meses valores muito altos, e a melhor alternativa foi essa. Se os senhores têm uma situação parecida, idêntica, proponham. Vamos tentar contratar esse profissional. Pega a média do que ele ganhou dos últimos meses de serviço, faça uma proposta. Agora, se ele não topar, meu amigo, tchau, e vou parar de trabalhar com o senhor, porque isso com certeza não é social, essa informação vai estar lá. E nada melhor que o social para o processo trabalhista. A prova está ali. É mais uma situação que a gente acredita que possivelmente o judiciário, daqui a algum tempo, vai parar de exigir documento. Porque ele já vai ter tudo. Ele vai exigir o quê? Então, o prestador de serviço vai estar inserido no e-social também. Então, qual é a prova? Vai olhar os últimos 5 anos, 6 anos, 7 anos, o cara está todo mês lá no registro de pagamento. Então, eu tenho a certeza que o ideal nesse momento é resolver o problema e não deixar se postergar, porque lá na frente, com certeza, isso vai dar uma demanda judicial e um problema sério para os senhores. Quem pergunta é Miriam Ferreira. Temos uma só zeladora em nosso condomínio que ficou doente e afastada. Por um período, contratamos emergencialmente uma diarista para prestação de serviço por um dia. Com o e-social, como agir neste caso? E uma pergunta que é uma solicitação: vocês irão disponibilizar as transparências apresentadas para nós? Com relação à diarista, eu falei agora há pouco da questão da diarista dos 2 dias. Eu volto a afirmar. O ideal nessa questão é o contrato de trabalho.
Não importa, ela vai trabalhar um dia, não importa. A lei não me diz que eu não posso contratar um profissional para trabalhar um dia, 2 dias, 3 dias. O que eu tenho que respeitar é que dentro do dia que ele trabalhe, o que a lei determina, a quantidade de horas, né? Tudo isso eu tenho que respeitar. Vamos começar já a pensar efetivamente na aplicação da legislação, como ela deve ser efetivamente aplicada dentro do condomínio. Porque, infelizmente, o condomínio é uma empresa. A gente não pode entender que simplesmente essa relação é diferente, porque não é. O empregado de condomínio hoje, ele tem um sindicato que, as pessoas têm uma noção, quando se demite o empregado com mais de um ano, que ele tem que passar pela assistência do sindicato na hora da rescisão de contrato de trabalho, da homologação, qualquer divergência, qualquer senão que o empregado tiver, a primeira coisa que o homologador fala, volta aqui amanhã, vai mandar tal, e fala com o jurídico. E quando o empregado não fala nada, ele pergunta. Então, se nós já temos isso hoje, e por tudo a gente sabe que é uma relação, muitas vezes a gente não entende, né? A gente tem, eu moro também em condomínio, tem muito essa discussão no condomínio que moro, essa relação que o condômino tem muitas vezes de amizade com aquele profissional. Eu não estou dizendo para que a gente não trate dessa forma, ok, mas vamos entender que nós somos empregadores e eles são empregados. E entre nós existe uma coisa chamada legislação trabalhista, que deve ser cumprida por ambas as partes. Então vamos fazer o nosso papel, porque é o nosso dever, e obrigar que ele cumpra o dele, porque muitas vezes também não cumpre. Então temos que ter uma visão diferente. Eu acho que não há mais, e aí voltando somente a uma questão que foi falada de autogestão, quando eu digo que nós temos que efetivamente nos profissionalizar, porque a cada dia que passa, há uma dificuldade maior de quem não é especialista no assunto, gerenciar e administrar todas as rotinas dentro de um condomínio, principalmente na gestão de profissionais. Então, eu vejo como uma grande dificuldade isso. Se para nós, que estamos nisso, vivemos isso, respiramos isso, já nos é difícil de vez em quando entender alguma portaria, alguma lei, imagina para quem não está vivenciando isso. Então vamos realmente mudar, nos conscientizar que nós temos que aplicar o que a lei determina. Não é social, é simplesmente isso. Ele vem para que a legislação seja cumprida. Ponto. Vamos lá, tem pergunta Luiz Carlos, tem um empregado no condomínio, fugindo até um pouquinho do E-Social, tem um empregado no condomínio, houve uma mudança de função, ele era de manutenção e passou a ser vigia, e recebe a insalubridade. É obrigado a continuar com a insalubridade ou não? Bom, primeiro a gente tem que, não tem aqui dados, quer dizer, ele era de manutenção, provavelmente manutenção elétrica, hidráulica e tal. Vamos entender uma coisa. Existe, muita gente fala em insalubridade. A Convenção Coletiva dos Empregados de Edifício, em momento algum, ela fala em insalubridade. Até para aquele profissional que trabalha com lixo, ela fala em taxa de manuseio de lixo. Estipula um percentual de 20% sobre o piso do servente. Eu tenho observado que muitos empregados têm solicitado, no momento da sua aposentadoria, o PPP, Perfil Profissionográfico Previdenciário. Os senhores devem conhecer isso, porque faz parte do nosso dia a dia. Qual o objetivo? De verificar naquele PPP se existe uma condição insalubre que faça com que ele tenha uma aposentadoria especial, ou seja, a contagem de tempo pela insalubridade seja reduzida, o tempo de contribuição, o tempo de trabalho.
Em condomínio, não existe essa insalubridade. O manuseio do lixo, na realidade, que ele deve ser feito com os equipamentos de proteção individual. E EPI não é a luva que vende no armarinho na esquina da minha casa. O EPI, existe normas técnicas, empresas especializadas para fornecerem o EPI. Vocês podem verificar lá, e vão voltar lá naquele programa que todo mundo não gosta, que diz que é jogar dinheiro fora, que é o PCMSO, do PPRA. Lá no PCMSO, ele vai relatar, e no PPRA, que é o de risco, Programa de Prevenção de Riscos de Acidentes Ambientais, desculpe, ele vai colocar lá quais são, em cada função, os EPIs necessários. Então, essa questão de insalubridade na manutenção, o empregado era de manutenção, seja hidráulica, seja, passou para a vigia, se ele recebia insalubridade, na realidade eu faria a pergunta, baseado em quê? Tá? Agora, todo adicional, e aí a gente tem que entender, exceto o adicional por tempo de serviço, a palavra adicional ela já tem uma característica, ele é um benefício dado enquanto perdurar aquela situação. Então, se eu tenho, por exemplo, um adicional noturno, ele só recebe adicional noturno quando ele trabalhar à noite. Deixou de trabalhar à noite, ele não recebe. Na questão da insalubridade, ela vai por mesmo caminho. Existem algumas decisões, existem algumas brigas na justiça, que a partir de um determinado momento, aquilo não pode ser retirado do empregado, porque vai ser considerado, eu não gosto de falar direito adquirido, porque não é o caso, mas é a perda do poder aquisitivo do funcionário. Por exemplo, o adicional de chefia, tá? Que muita gente diz assim, eu posso retirar o adicional de chefia? Já existe súmulas do TST sobre gratificação de função, que não deixa de ser o adicional de chefia, que diz que a partir de um determinado tempo ele não deve ser retirado. Mas a insalubridade, nesse caso, eu não sei nem por que ela estava sendo paga. Então, se ele foi para a noite, eu entendo que ele é devido ao adicional noturno, sim, mas isso é adicional de insalubridade. Essas duas perguntas também são bem paritárias. Neide, quem pergunta, e também Ellen Holmes, que também pergunta, que no caso de férias do faxineiro legalmente contratado, quem for substituído é preciso ter carteira assinada? É a pergunta da senhora Hélia, como funcionário do empregado folguista do condomínio, tirando férias de faxineiros e porteiros, enfim, é aquela situação do registro ou não das pessoas que retiram férias de empregados. Mais uma vez, vamos dizer, nenhum profissional deve trabalhar sem o devido registro. Nós não podemos correr nenhum tipo de risco. Nós acreditamos na boa-fé. Primeiro, nós acreditamos na boa-fé das pessoas que estão ali. Segundo, nós acreditamos que nunca vai acontecer um acidente. E isso, na realidade, está fora do nosso controle. Então, vamos fazer o registro, vamos fazer a coisa como ela é, para que eu, síndico, possa realmente ter... Eu já tenho tanto problema, eu já tenho problema de obra, de vazamento, de conflitos internos. Para que eu vou gerar ou criar um novo problema com o empregado? Então, vamos fazer aquilo que efetivamente eu tenho que fazer. O empregado vai sair de férias, vai ter alguém, contrata. Mas eu vou contratar. Contrato de experiência de 30 dias. Pronto, talvez. Mas o empregado não vai querer sujar a carteira. Olha, hoje em dia, com a situação do jeito que está, o pessoal, se falar que vai fazer um contrato de 10 dias, eles aceitam. Nós estamos em crise. Então, vamos registrar. Não vamos deixar ninguém trabalhar sem registro. Maria, uma última pergunta para a gente dar a pausa aqui para o intervalo
de almoço, já que o João falou que o intervalo de descanso é obrigatório, não é isso? Então, não quero aqui pagar hora extra em razão da não concessão do intervalo de descanso para vocês, quero cumprir a legislação, então vamos fazer a última pergunta. As demais perguntas não respondidas serão disponibilizadas respostas através do e-mail que cada um franqueou aqui nesse formulário e a consultoria da BAD irá encaminhar a resposta para o consulente. Valdeci Martins, primeira pergunta é por que o valor da certificação digital não é tabelado à oscilação de preço, uns cobram 600, 900, eu posso responder, né? Ou seja, esse aí é o seu custo de certificadoras. No Brasil existem algumas certificadoras e autoridades certificadoras e o preço, evidentemente, oscila de acordo com o mercado. Aí é uma questão de busca de mercado para ver o custo que cada certificadora oferece para a concessão da certificação e o ano que você está contratando a certificação, se é A1, ou seja, de 1 ano, ou A3, 3 anos, evidentemente que há uma oscilação dependendo do tempo de validar a certificação. A pergunta segunda dele é: o benefício de chip de alimentação pode ser retirado? Ele é obrigatório? A alimentação em condomínio hoje está se tornando uma prática porque é um benefício interessante, porque ele não gera, ele só gera na realidade o custo, o valor que eu estou dando ao empregado e algumas taxas que quem está vendendo serviço obviamente vai embutir ali. Agora, nós não podemos esquecer que quando nós damos esse benefício, nós estamos inscritos no PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador do Ministério do Trabalho. Tá? Então, os senhores, os condomínios são inscritos nesse PAT, tá? Informando que vão dar este benefício aos seus empregados. O fato de eu tirar a alimentação do empregado, ela é prevista, desde que, obviamente, eu estou falando cortar o benefício de todos os empregados. Tá? Ele é previsto lá dentro do programa do governo, desde que eu não tenha condições financeiras de mantê-lo. Então, isso já está definido na lei do PAT. O que a gente tem que tomar cuidado é que esse tipo de benefício ele não pode, em hipótese alguma, ser usado para premiar ou prejudicar o empregado. Que tipo de premiação? Olha, se você não faltar, se você chegar todo dia no horário, se você dar, você vai ter. Se você não fizer isso, eu não vou te dar. Isso não é permitido. E eu também não posso penalizar o empregado, né? Eu não posso gratificar, desculpe, o contrário. O cara que é tudo direitinho, vou te dar mais algum. O PAT tem por norma que o valor a ser dado aos empregados tem que ser de forma igual. E prioritariamente aqueles que ganham até 5 salários mínimos. Então, eu posso cancelar o benefício desde que, se eu tiver amanhã um problema e tenha que provar por que, na realidade, eu cancelei, que eu possa provar que foi por questões econômicas que não tínhamos, naquele momento, a possibilidade de mantê-lo. Fora isso, a lei não prevê, a partir do momento que você se inscreve e participa do PAT, não prevê o cancelamento dele. João Luiz, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, obrigado pelo tempo aqui respondendo essas perguntas. Devolvo a palavra agora à nossa querida Flávia para as considerações nesse primeiro turno de trabalho.